Ainda não apareceu para mim, não. Está iniciando ainda. Pronto. Graças a Deus. Mais uma noite nos encontramos reunidos com o objetivo de estudar o livro dos Espíritos. Mais uma obra da doutrina dos Espíritos, a qual merece bastante atenção de nossa parte. Ensinamentos estes que nunca envelhecem, nunca ficam obsoletos, nunca saem de voga. São assuntos que se passam todos os dias ao nosso derredor. Então vamos prestar atenção, vamos observar o assunto, vamos perguntar, vamos buscar entender com o auxílio desses amigos, espíritos abnegados que tomam conta desses estudos, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, nos auxiliando, nos direcionando para que possamos realizar esse estudo da melhor maneira possível. Vamos rogar que a luz divina se derrame sobre todos aqueles nossos irmãozinhos que gostariam de estar conosco nesta noite, mas não puderam estar conosco. E também aqueles que ainda chegarão mais tarde. Os que não puderem estar conosco terão a oportunidade de assistir a gravação do estudo. E os que ainda chegarem serão sempre bem-vindos. Vamos agradecer por mais uma noite de estudo, pelas bênçãos que nós temos de estarmos reunidos, de termos a possibilidade deste canal que nos fornece um amplo conhecimento de estudos e a internet que nos permite estudar cada um no seu espaço, na sua casa, como se estivéssemos um ao lado do outro. E em breve estaremos novamente. Graças a Deus, que a paz esteja com todos, que a paz se faça no estudo dessa noite. Bom, graças a Deus, boa noite para todos. Eu estou sem câmera. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 441. É isso, Elisa? Isso. Estamos falando sobre o êxtase, o estático, né? O nome, né? Eu pensei que estático fosse quem ficasse parado. Mas aqui, pelo jeito, é estático quem anda muito. Vai longe. Não é isso? Tem outros planetas e outros planos mais elevados, né? Então, nós estudamos, né, a emancipação da alma, aprofundando um pouquinho o sonambulismo e, no grau máximo, o êxtase, né? A gente sempre repete isso para ficar gravado, né? Bom, então o estudo de hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Nós estamos na parte do êxtase, pergunta 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Poxa vida, eu não peguei o livro Obras Póstumas, né? Obras Póstumas. Está falando, né, sobre a música, né? A música atual. Tá? Só que o meu está lá no quarto, eu estou aqui na sala, não tem como pegar. Você tem aí como pegar, ele? Tem, está bem aqui na frente. A Consuelo não está aqui para falar sobre a sua qual é a biblioteca. Não, é porque os livros de Kardec e os livros de André Luiz estão todos aqui exatamente na minha frente. Eu acho que eu tenho que passar a fazer isso. Eu tenho todos ali, menos Obras Póstumas ali. Pode sair também. Vai falar sobre a música. Eu não me lembro qual é a parte. Mais ou menos no meio. Está falando música, não sei o que, música divina. Tem alguma coisa a ver com a música, o nome do título dessa paginazinha. Que legal, vou ter que procurar em tudo. Não, se você abrir o
Índice é logo no... Tu vai ver. Vai ver minha iniciação no espiritismo, é por ali, perto. Manifestação dos espíritos. Não deu certo, a resposta. Manifestação dos espíritos, 2 homens, 2 duplos. Liberdade, influência, música celeste. Música celeste. Viu como é fácil? 173. Quase que era um 71. Engraçado, tá marcada 174. É, porque é por aí que a gente vai querer, que a menina, tá? Nós vamos ver Acho que esse a gente lance já aí andou lendo. é que o estático não quer deixar a Terra. Vai começar, não vamos começar no início, que é muita coisa. Vamos ver onde a menina fala que ela foi tomada pelos o espírito, eu não sei se é Bellini, né, ou é Rossini, vai tomá-la, vai levá-la para ver a música celeste. Achou o parágrafo? Peraí. Aqui embaixo. Tá, achei. É esse aqui. Assim, Bellini já não acha bela a sua música, porque não a pode comparar à do espaço. Mas vendo tua aplicação e o teu amor Isso. a essa arte, se te dá conselhos, é por sincera satisfação. Ele deseja que o teu professor seja recompensado de todo o seu esforço, achando suas composições muito infantis em face das sublimes harmonias do mundo invisível. Ele aprecia o teu talento, que se pode qualificar de grande aí nesse mundo. Acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes, não poderiam dar-vos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia. Ela estava na Terra, era uma aluna aplicada de piano, de música, mas ela começa assim, se sentir meio em dúvida em relação, à música. Se haveria músicas mais bonitas, mais harmoniosas, mais isso e aquilo que aqui. E o mentor dela deve ter chamado o Bellini, e o Bellini, vendo que ela era aplicada, o professor dela era aplicado, resolve dar ali uma contribuição nisso aí, é o que vai acontecer por agora aí. Passados alguns instantes, disse a moça: Papai, papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona, exclamando: Oh, papai, papai, que música deliciosa! Destarte, senão eu me vou. Não, perdão, desperta-me, senão eu me vou. Então, se não chamassem ela... Sim, ela realmente ia queria... embarcar na música. Isso. Tá, ela foi num plano muito elevado, né? E realmente é que a pergunta aqui, manifesta o desejo de deixar a Terra, só que ela usa do instinto de conservação nesse caso. Acho que o pai dela vai jogar água no rosto dela, né? E realmente ela volta. Né? Lê o restinho só para ela falou assim: desperta-me, senão eu me vou. Não sabendo os assistentes, aterrorizados, como fazer para despertá-la, disse ela: água, água. Com efeito, algumas gotas que lhe salpicaram no rosto deram pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou lentamente a si, sem a mínima consciência do que se passara. Tá. Então, essa pergunta tem aí um exemplo aí em obras próximas, e mais adiante o Bellini vai explicar. Eu não estou sem o livro na mão, fica mais difícil, né? Mas ali um pouquinho a gente vai explicar sobre essa questão, o que é que aconteceu. Quando lias a tua filha a passagem do Livro dos Espíritos, referência à música celeste, ela se conservava em dúvida. Não compreendi que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tendo a minha afirmativa podido persuadi-la, Deus permitiu que, para convencer-se, ela caísse em sono sonambúlico. Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas,
onde ficou em êxtase, produzido pela impressão da harmonia celeste. Por isso foi que exclamou: que música! Sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual. Pediu que a despertassem, indicando o meio de se conseguirem, com água. Viu? Então ela, né? Agora que eu me lembrei também, não estava me lembrando, estava falando outra coisa. Ela, né, duvidava, foi levada, devia ter alguém que merecia esse meio aí, inclusive ela, né? Foi levada. Mas o mais interessante que fala aí, que esse sonambulismo aí, ele não é espontâneo, ele é provocado. Tanto que ela fala: papai, papai, eu adormeço. Tá? Ou seja, os espíritos provocam o sonambulismo dela, tiram ela do corpo e levam, né, ela nessas regiões mais altas, mais elevadas. Tá? E ela, né, se vê naquela preocupação: papai, papai, eu quero voltar, eu tenho que voltar, né? E volta, né? Mas a outra pergunta a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Kardec vai aumentar, digamos, a intensidade da pergunta, né? E nós vamos continuar. Porque aí já fala, se realmente a pessoa em êxtase não quiser retornar, vai entrar naquela faixa do que nós vamos falar de suicídio. É um suicídio. Né? Mas isso é para a pergunta, próxima pergunta. Tá? Então, é isso aí. Alguém quer comentar? Alguém teve êxtase essa noite aí antes de vir para o estudo? Tá? Você viu lá as coisas. Eu, infelizmente, não tive êxtase. Eu fui ver lá onde era o pancadão. As músicas não eram celestes. Era pancadaria. Eu tenho um comentáriozinho a fazer. Pode falar. Você falou em estático, você achava que estático fosse parado. Esse estático que você acha que era parado é com S. E esse estático aqui do Livro dos Espíritos é com X. O estático no Livro dos Espíritos é embevecido, é deslumbrado com alguma coisa. É o caso da menina que ficou embevecida pela música, mas ela, né, ela já ia se deixando levar pela música, mas pediu para voltar. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Não, ótimo, acrescentou muito bem. Porque o estático já é o que a gente sempre vê, né, nesse estudo do estático, quando falei em estático, é a questão que muitos santos que a gente vê na história aí, né, entravam no êxtase, né, entravam nessa situação. Né, e geralmente se fala sobre isso, sobre os santos da igreja, né, que conseguiu alcançar esse estágio, que é um estágio realmente muito avançado, da alma. Tá? O espírito, praticamente, ele se desliga um pouco. Veja bem, se desliga, mas as ideias mundanas ainda vão continuar a influenciá-lo. Mas se desliga muito, um pouco não, muito, da questão mundana. Mas, já é outra pergunta, 443, que é sobre o estático V, a influência continua. Né? E isso é um problema para nós, porque quando nós temos a mente muito fechada e entramos numa situação dessa, né, muitas das coisas que nós vamos ver, nós não vamos acreditar, não vamos aproveitar e não vamos, que é o melhor, né, gravar. Né, o Miramês começa o comentário dele dizendo o seguinte: o estático pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do trânsito, porque às vezes contempla o mundo feliz. Ele pode querer até desencarnar. Ele, nesse estado de estático, ele pode desejar. Ele está tão embevecido por aquilo que está vendo que ele pode pedir para desencarnar. Né? Aí passa a ser um suicídio, infelizmente. Né? Isso, exatamente. Aí tem que tomar muito cuidado. Essa menina aí, né, realmente, essa questão nossa, quando a gente. Para reencarnar, nós sabemos que não está tão fácil assim, não é tão fácil, nunca foi, né? E nós temos que aproveitar ao máximo esse estado aqui no corpo de carne. Isso também são tropeços, são coisas boas que nos acontecem, mas pode servir de tropeço para a gente. Então,
A gente, o esclarecimento é bom por isso. Não é só as coisas ruins que podem nos atrasar, as coisas boas demais. E nós não estamos acostumados a isso devido ao nosso estado de inferioridade, né? Também pode nos atrasar. É interessante isso, né? Não é só o bem demais que o bom, tudo em excesso faz mal, né? É interessante. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém mais? A Frane. Não. Boa Oi, noite, fala. Frane. Deixa eu Boa falar noite, uma coisa. Consuelo. É mesmo, você chegou Eles calada, estão ficou aí na espreita aí, não? caladinhos, só na espreita, arquitetando a pergunta. Isso. Nós não vamos, nós não, né? Essas pessoas não vão acompanhadas para esses lugares, porque são lugares superiores, e elas Sim, podem vamos. desencarnar como suicida, né? Mesmo acompanhadas? Sim, ué. É uma coisa que né, a vontade excessiva, tá? O livre-arbítrio tá, infelizmente, nessas horas também funciona, né? Devia não funcionar. Mas veja bem, nós, ó, se a gente for, vamos começar lá do Beabá. No livro Nosso Lar, o André Luiz andou acompanhado de espíritos o tempo todo. Somente quando ele aprendeu que e de Nosso Lar, a casa dele, na ex-casa dele, né, onde morava a ex-esposa dele, é tipo assim, aquele caminhozinho, né? Era o único lugar que ele conseguia, era ir da casa, ex-casa dele, para Nosso Lar, sem acompanhamento. E nós vamos ver que durante vários livros do André Luiz, veja bem, o André Luiz desencarnado, já numa situação, né, de aprendizado bem elevada, né? Ele só vai começar a andar sozinho. Eu acho que é nesse livro, No Mundo Maior, ou outro, que ele começa a dar uns passos sozinhos. Ou seja, depois de muitos anos. Porque nós ainda não, assim, depois de muito tempo, nós vamos ter esse senso, né, de andar no espaço afora. Estou falando quando se fala espaço afora, não é para Júpiter, não, é aqui mesmo no planeta. Nós não temos essa capacidade ainda, né, com exceção a espíritos elevados, reencarnados aqui entre nós, de desencarnar e sair por aí. Né? Nós não temos ainda. Então, sempre que a gente precisar sair ou estar encarnado dessa emancipação da alma, geralmente há alguém nos acompanhando, nós não vamos sozinhos. Mas nosso livre-arbítrio é que vai nos levar onde nós vibramos. Mas há sempre alguém nos observando. Pode não ir junto conosco, mas está ligado da gente. Mas são os nossos amigos espirituais que querem o nosso bem. Então, essa menina mesmo, foi levada pelo Bellini, lá nas regiões altas, né? E, né, conforme fala no livro, né, os espíritos passaram para ela a informação: jogue água, jogue água, jogue água. Entendi. Certo? Tá. Alguém mais quer aumentar alguma coisa? Então, vamos para pergunta e resposta de novo, né? Vamos lá, 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém um instinto de conservação? Olha só Isso, que coisa, né? Instinto de conservação. Né? O mel é tanto que a gente se lambuza tanto que esquece disso. Mas vamos lá. isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforce-se por desatar os laços que o prendem à terra. A pessoa sofre muito, tem uma vida muito difícil, muito complicada. Não é um espírito esclarecido. Olha só. Então pode Seu querer. Afrânio, Fala, dona Rose. Afrânio, aqui está dizendo o seguinte assim,
esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Não quer dizer que ele vá conseguir, porque, assim, e dentro do meu entendimento, dentro do que eu já entendi no passado, eu posso ter entendido errado, né? Somente com permissão divina e somente espíritos superiores sabem fazer esse desenlace, esse desatar o cordão. Certo, certo, é verdade. Então, como é que ele se esforça, mas não quer dizer que ele vá fazer, né? Veja bem, o excesso de vontade ali, e às vezes existe uma palavra chamada rebeldia. Tá? Toda vez que a gente fala em suicídio, existe a palavra junto colada à rebeldia. O excesso de rebeldia de um espírito, às vezes, leva os mentores, tá? Quando vê que realmente chega uma situação que o melhor para ele é aquela coisa, que é aquilo ali, eles deixam acontecer. Tá? Eles deixam acontecer. Sim. Porque, conforme estamos falando, o espírito não quer se consertar de forma alguma. Tá? E quer porque quer cometer o ato. Tá? No caso desse aí, que ele vai lá para cima, né? Para uma região que ele se sente muito bem, que ele quer, mas a rebeldia dele pode provocar, não é que ele vá, e romper abruptamente, não é desatar. Eles colocaram aqui desatar, esforça-se por desatar os laços. Esforça-se por desatar. E não é um desatar normal, é mesmo um rompimento que pode acontecer, tá? Mas eu acredito que seja muito raro isso aí, mas pode acontecer. Nós não colocaram isso aqui para a gente, né? A senhora está certa. Desatar somente quem sabe mesmo. Nós não sabemos. Aliás, é o grande problema do espírito suicida esse, é a sua rebeldia. Porque não acredita de forma nenhuma em Deus. Esse que é o grande problema. E se acreditasse, jamais faria isso. Falei isso. Aqui no parágrafo que o senhor Roberto leu do comecinho, do estático, pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do transe, porque às vezes, no momento do transe, porque às vezes contempla mundos felizes. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico. Porém, os que o cercam não deixam e usam de seus recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. Se ele está encarnado, tem uma tarefa a desempenhar e, partindo os laços antes do tempo, seria um suicida, comparado como tal. A sua consciência o castigará de sorte a pedir a sua volta mesmo ao mundo, reparando as faltas cometidas em piores condições do que antes. Desejar o melhor, todos desejam. Não obstante, é preciso saber se merecemos o que almejamos. Procuremos, pois, somente a vontade de Deus e não a nossa, que o Senhor sabe o que faz mais acertadamente. O êxtase é um caminho onde poder-se-á recolher ensinamentos valiosos para o estático e para os seus semelhantes, onde a fé, o amor e a caridade possam se alientar-se como bênçãos de Deus. Convém a todos os seres procurar estudar, meditar e rever todos os ensinamentos que nos melhoram, direcionando o aperfeiçoamento e esquecendo totalmente o mal, que nunca merece discussões sobre ele. Esse final me lembrou, sabe quem? Launo Mendonça. O mal não merece comentário. Então é isso aí, né? De novo, eu repito, que o Miramês falou aí, cai tudo na palavra rebeldia. Infelizmente, quem já leu o livro Memórias do Suicida vai entender isso que nós estamos conversando aqui.
E os espíritos superiores, hein, Dona Luz, tem uma coisa interessante. Sim. No início do livro Renúncia, a menina Alcione, tá, que é a Célia do livro 50 anos depois, ela pede uma reencarnação. E o Antênio, que é o mentor dela, um dos secretários de Jesus, olha só com quem a Alcione estava metida, né? Na estrela, numa estrela, num Estava bem planeta. parada, né? Bem parada. Olha só. E não era aqui no nosso sistema, não. Ela está num sistema, num planeta, ao lado da estrela Sirius. Então nós já sabemos que Jesus não é só o responsável por esse planeta. Já tem um lá onde ela está, que o secretário dele está lá. Olha só, a gente vai fazendo as ligações. Isso é muito importante. Jesus é o governador da Terra, sim, e de mais outros planetas. Um no sistema de Capera, que trouxe a rapaziada para cá. Lá em Sirius, Alcínio está estudando para artes, para vir trazer para cá, para nos elevar, né, através das artes. Então, o cara que está lá, o Antênio, é secretário de Jesus. Então, subtende-se o quê? Que lá também o responsável pelo planeta é Jesus. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Os espíritos sabem muito bem, é chato falar isso, o que nós vamos fazer na reencarnação. Sabem, tá? É capaz de falar como 2 e 2 é 4. São capazes de falar. Ele chega, a Alcione, que é a principal do livro, né? A mocinha, entre aspas, né? Que, aliás, o livro todo é em redor dela, por isso que o nome é Renúncia, porque ela ela tipo, é que faz a renúncia todinha. o tempo todo, né? Ela renuncia, ela é Jesus na frente. Foi uma tribulação pedida, né? Foi uma tribulação pedida dela. E o Antônio fala, você vai para lá, para aquelas regiões sombrias, ela precisa ajudar meu grupo e uma pessoa em especial, que é a alma gêmea dela, que no livro se chama Pollux. E o Antônio fala tranquilamente, olha, você tem certeza que você quer ir? E ainda não é dessa vez que ele vai se melhorar, não. Ele fala assim, não vai alcançar a coroa da vida. Então o Antônio já sabia de antemão, tá? E o nosso amigo Lampólogos, que renasceu e foi para a Igreja Católica, né? O padre Carlos, eu não me lembro sobre o nome dele, o padre que a Elisa sempre gosta de ouvir, que era o padre bonitão, né, Elisa? Simpático. Não. Aquele padre, né, que as meninas se apaixonavam dentro da igreja. Então, o Antênio, antes do cara reencarnar, já sabia dos problemas que o cara tinha, que ele ia alcançar na reencarnação e que não ia, ainda naquela reencarnação, fazer aquela mudança necessária. Então, quando nós reencarnamos, dentro daquele nosso projeto reencarnatório, infelizmente, para alguns de nós, a propensão para o suicídio está lá. Infelizmente. É meio pesado falar uma coisa dessa. E os espíritos superiores sabem que nossa ficha não fica por aqui. No livro Missionários da Luz, já falei isso várias vezes, o André Luiz faz uma pergunta lá para o Alexandre, que é o mentor, e o Alexandre não me lembra a pergunta. Só me lembro que o Alexandre responde o seguinte, essa informação eu não posso lhe dar, porque não tenho em mãos a ficha dele, do reencarnante, né? Está lá em cima a ficha dele, com os detalhes. Algumas coisas o Alexandre sabe, que ele participa realmente dessa reencarnação, ele mexe até na cromatina, né? Lá na genética das células. É um negócio, como é o nome? Qual é o nome mesmo do espírito para reencarnar? Segismundo. Segismundo. E o interessante é isso, que o Alexandre falou, eu não entendo muito disso. Vai lá mexer na cromatina, lá nas células, na intimidade das células. Mas isso ele não entendesse. E a ficha do Segismundo não está com ele, está lá no alto. E ele não tem acesso. Então, a nossa vida, para nós, é uma surpresa. Né? Os fatos vão acontecendo, as nossas reações, mas para os espíritos lá superiores, é um livro aberto, digamos assim. Tá?
Por isso que o estático também pode ter uma atitude dessa, errada dessa. Aqui no penúltimo parágrafo da pergunta no Filosofia Espírita, primeiramente coloca assim: às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação quando o estático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com a violência o valor da obediência, o valor da honestidade consigo mesmo. A não violência é a forma cristã que nos assegura a estabilidade do amor no coração. Não podemos repetir o que muitos já fizeram, arruinando a vida. Se não se está bem no corpo, pela inquietação consciencial, fora dele, se continuará do mesmo modo ou pior. Entendeu? Então tá aí. Tá aí o Miramês afirmando. Como ele fala aí, é obediência, o valor da obediência. Quem não obedece, qual é a palavra que nós usamos? Tá? Rebeldia. Perante as leis divinas, que é o pior. Né? E perante si mesmo. Então, Afrânio, pode acontecer, infelizmente. Afrânio, eu não estou conseguindo entender como é que uma pessoa consegue se suicidar quando está fora do corpo. Eu não consigo atinar como é que isso pode acontecer. O que ela vai fazer? Ela vai parar de... Sei, eu não entendo isso. Se ela está bem, aí ela vai sair do corpo, vai visitar um lugar bonito, né? Um lugar que Não, veja bem, ela não está bem, ela vai visitar um lugar bonito. Aí já é um caso à parte. Ela não está bem consigo mesma. Ela está com alguns, entendeu? Problemas, etc. E o fato de ela ir para um lugar bonito vai, assim, digamos, iludi-la em relação a si mesma. Ela não está bem. Não aconteceria isso. Ela não teria esta vontade, né? Se faria que nem a menina. Por favor, né? Mas ela visitar um lugar bonito não é uma forma de ela voltar com mais esperança para tentar sair dessa tristeza e tudo? Sim, mas tem espíritos que... Olha só, Consuelo, não tem gente que você quer ajudar, faz de tudo. Aí depois te responde de uma forma que você fala: nossa, que pessoa ingrata. Eu só fiz um bem para ela e sem pedir nada em troca. Já aconteceu de você ver, ou mesmo contigo, alguém, fazer assim? Sim. Oh, que pessoa ingrata, com as leis divinas, com ela mesma. Deus deu a permissão de ir lá no plano alto para dar uma olhada como é que o negócio é bonito, e olha o que é que ele faz, ou ela, né? Deu para entender? Entendi. Poderia colocar mais uma lenhazinha aí para Bota. pôr fogo aí também na conversa. A dona Ivone, do Amaral, ela teve uma passagenzinha num desprendimento dela, que ela foi em um determinado ambiente, que ela ficou realmente... Aí é a questão Aí entra, se eu não me engano, alguns espíritos que a induziram também. E a linha na pipa foi dada, né? E se não houvesse a intercessão, se eu não me engano, do Dr. Bezerra, ela teria ali passado. E entraria no quadro de suicídio, né? De novo, né? De novo. Porque ela tem essa matriz. Então, todo suicida quase sempre tem um passado. E psiquicamente o indivíduo pode, aparentemente, né, pode estar na nossa ótica bem, mas no fundo, a anomalia ou a dor da saudade, quando há esses desprendimentos, quando há determinado ambiente, a gente fica embebevecido e não quer retornar. Aí o Roberto mais ou menos deixou um pingo, quer dizer, uma palavra que ele comentou aí, para a gente que lê um pouco, né, já começa a entender
porque a gente fica maravilhado e querendo se deslocar das provas que a gente é submetido aqui na ambiente. Querendo sair pela tangente para fugir das provas, né? É verdade. Fugir da responsabilidade. Um exemplo bem grosseiro, tá? Um monte de gente quer ir conhecer os Estados Unidos. Aí, quando vai conhecer os Estados Unidos, quer morar nos Estados Unidos, não quer voltar para o Brasil, porque aquilo lá é que é bom, o Brasil é ruim. Mesma coisa em Portugal. Ninguém quer ir morar na Síria, tá? Mas todo mundo quer ir morar num lugar calmo, num lugar bom, onde as coisas acontecem bem. Ninguém quer ficar no Brasil, porque a prova, né? A expressão é maior e acha que lá é melhor. É basicamente isso. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas ainda vou além. Como nem todo mundo consegue visto permanente para ficar nos Estados Unidos, o que acontece? Mandam de volta para casa. É basicamente isso. Volta para o hospital. Volta para o corpo físico para sofrer. Você não está apta a ficar aqui. Volta para o seu corpinho. Entendeu? É assim, bem grosseiramente comparando, seria isso. Porque nós não falamos que esse mundo, da qualidade desses mundos, né, que o estático vai, né? Os mundos são geralmente mundos fluídicos já, não são mundos materiais igual o nosso. Aí já começa aquele clima gostoso, sem esse peso todo. A sensação de liberdade, né? A sensação de liberdade, estar mais livre. E nós ficamos preocupados. Ver também a felicidade daqueles que estão ali, o sentimento de felicidade, de paz, aí cobiça aquilo ali para si, sem mérito, né? Digamos, sem mérito. Isso. A comparação que eu fiz foi bem grosseira, tá? Foi bem legal. Foi legal, foi bem didática. Bem didática. Nós, quando os espíritos falam que nós parecemos vermes se rastejando terra afora, né? Veja bem, nós estamos presos na Terra não é somente pela força de gravidade, não. Que nos dá essa... Não. Tem a tal da pressão atmosférica. Então, é pressão para tudo que é lado. Aí depois vem as pressões emocionais. Então, é muita prisão, muito peso para o corpo. As emocionais são mais pesadas que a atmosférica. É muita emoção para o corpo só, gente. Entendeu bem? O espírito está doido para você disso aqui. Realmente é uma cadeia mesmo, tudo que é lado, não tem como fugir. Né? Aperta de cima, puxa para baixo. Mas é isso aí. Deu para entender legal, né? Deu para. Praticamente foi bem estudado já a próxima pergunta, né? Mas a gente vai continuar. Tá? Certo. Bom, vamos lá. Pergunta 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Veja bem. Quando se fala em estático e espírito evoluído, é uma coisa. Quando se fala em estático tipo afrânio, é outra. Né? O evoluído vai sair, vai curtir, vai compreender o que está acontecendo, sabe que ele também ainda não está naquele estágio de estar naquele lugar, mas ele ganhou um prêmiozinho, vai compreender com gratidão que ganhou um prêmio, né? Vai aproveitar, mas sabe que tem que voltar. É a diferença que ele vai para os Estados Unidos, fica lá de acordo com o visto dele 30 dias, 20 dias, 60 dias, mas sabe que tem que voltar para o Brasil e é morador, digamos assim, do Jacarezinho. Olha que beleza, vamos enfeitar o pavão aí. Mora no Jacarezinho. Apesar de ser uma pessoa direita, honesta, mora no Jacarezinho. Que é pior ainda, né? Que um morador normal. Então, ele, esse espírito, sabe, né? Tem consciência, mas esse que foi esse amigo da Elisa aí, que chegou lá nos Estados Unidos, teve que ser expulso de lá, né? Teve que levar aquele cartão vermelho e deportado é a palavra. Né? Deportado. É isso?
Então, é isso aí. Ele quer ficar lá, mas não pode. Né? Em alguns casos, deixa-se porque aí sim, vamos falar de novo, ele precisa passar por essa experiência. Então, se o melhor para ele é o pior, digamos assim, se o melhor para ele é o pior, então ele tem que passar pelo pior. De novo, eu repito, quem lê o livro Memória do Suicida vai entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Os casos que se apresentam lá são todos esses aí. Né? Tentaram de tudo que é forma induzir o cara a continuar aqui. E ele não. Um porque faliu, queria passar vergonha sem dinheiro. O outro porque, eu acho que, não me engano, se bateu foi na esposa ou foi na mãe. Né? E os remorsos. Né? E aí vai. Cada um teve um motivo forte. Não vamos falar que é motivo fraco, não. Mas Deus sabe o que faz. Essas provas difíceis, essas dificuldades que nós temos que passar, Deus sabe de tudo isso. E são nossas necessidades. Tá? Temos que aproveitar a reencarnação para isso. E quando o espírito é rebelde, tá? Larga tudo isso para lá. E vai passar pelo pior. É o melhor para ele. Olha que coisa. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu só ler aqui um pedacinho do que o Miramês botou aqui na 442. O espírito em transe estático poderia, desejando fortemente, abandonar definitivamente o corpo. Porém, se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. Então, ele não é esclarecido, ele não é evoluído, né? E mais aqui embaixo, as leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldades para obedecê-las depois. Repetir o ano na escola é fator de ignorância. Toda repetição nesse sentido é perda de tempo que poderia ser gasto em atividades de grande proveito. Aqui os espíritos nos falam o tempo todo e alguns erros em uma encarnação pode nos criar problema para várias depois. Alguns erros, não estou falando de erro máximo, não, alguns erros. Né? E né, o Antênio, voltando ao livro Renúncia, ele fala para Alcione, olha, você já está numa situação tranquila. Né? Que a Alcione já é realmente um espírito que, perto de nós, está 1000 anos à frente. Né? Tanto que já consegue morar em outro lugar melhor que aqui. Não é aqui que ela reside mais. Né? Mas ela está presa à terra por seus amores estarem aqui ainda. E ele fala o seguinte, já muitos saíram daqui e voltaram muito endividados. Olha só, saíram de lá, desse lugar onde a Alcione está, e voltaram endividados. Porque o apelo aqui na carne é muito grande. É o que eu te falo, nós brincamos aqui, a pressão para tudo que é lado. Né? Deus nos acuda mesmo. Né? E tem espíritos que, mesmo estando muito preparados, chegaram aqui e, conhecendo muitas leis de Deus, não conseguiram. Tá? Então, estuda para a gente. Mesmo sendo preparado, ainda vem aqui, ainda comete faltas, hein? E ele ainda fala mais. E as leis do planeta são ingratas mesmo. O próprio Jesus sofreu essas leis. Tanto que aonde que ele morreu? Onde ele desencarnou? Crucificado numa cruz. Sem ter débito algum. Sem ter cometido ato nenhum durante toda a reencarnação. Nada errado. Nada suspeito, pelo menos, de errado. Totalmente correto. Do início ao fim. E foi por quê? É o nosso planeta, são as leis do nosso planeta, que ainda é muito pesada. Ele passou por todas as vicissitudes que o ser humano normal passa, né? Não escapou de uma. E venceu todas, né? Venceu todas. Todas. Então, fala já.
É rapidinho. Também um exemplo Pode falar. muito corriqueiro. Isso está no livro Ação e Reação, débito agravado. O caso do Jorge, a Zilda e a Marina. Né? Aquele namorico deles lá agravou a situação. Porque a outra que se suicidou, que ia casar com o Jorge, ela se suicidou. Depois veio como filha. E a Zilda não estava aguentando o rojão. Eu estou colocando em relação às leis. Você vê como as leis tem as suas atenuantes. A que se suicidou, ela teve atenuante, ficou 2 anos só, teve um merecimento que o ministro a amparou, mandou ela ficar na casa da família, sob a assistência da mãe, não é isso? E foi preparadinha, mas ela veio com as lesões no perispírito. A lei é isso, eu estou só reforçando que a lei é severa, não tem jeitinho, aqui no Brasil, né? Jeitinho. Não tem juiz do Supremo que vai dar jeitinho. É lei. É Tem que verdade. reparar. Desculpa aí eu Qual o usar. nome? Não, só para frisar. É verdade. Débito Nós falamos agravado. ainda, viu? Essa palavra aí, débito agravado. Nós falamos ainda há pouco sobre isso. Né? Que vem e agrava a situação. Em vez de melhorar. Vem pegar, né, para resgatar alguma coisa, além de, às vezes, nem resgata aquilo dali, ainda comete uma outra por cima. Agrava. É por isso que é muito lento mesmo, muito lento o desenvolvimento humano. É muito lento, porque é muito fácil de se perder. E que o Antônio comenta lá, o que a Fran está falando aí, é real. São, né, espíritos que vêm preparadinho da Silva, mas geralmente, ainda disse até para o Alcione. Você vai querer dar beijinho nele, vai querer ter filhos com ele e tudo mais. Ele não, ela teve, um detalhe, ela teve a licença, mas não podia casar com ele nem ter filho. Não podia casar. Tanto que ela veio como freira, né? Ia sentir vontade. Ela veio como freira, né, teu? Ela ficou como freira, não foi isso? Não. Ela ficou titia. Foi no final. No final. Ela não ficou freira. Não sei que ela tivesse ficado freira. Ela ficou para titia mesmo. Não, mas no final ela se filiou ao convento, ela foi para o convento, e quando o Pollux então é isso, foi visitar, sob solicitação de alguém, foi que ele conheceu ele escutou, a voz, ela já estava cega, um ambiente fétido e tudo mais, foi quando ele, pela voz, que ele reconheceu Alcione. Aí ela falou, Pollux, aí, meu, já era. Quebrou o cara. Ali foi, ó. É a hora da virada. Lei. Desculpa aí. Ela estava muito doente já. Ela estava muito doente. Finalzinho mesmo, realmente. Não, é isso aí, gente. E outro caso da nossa reação é do Ideu e Marcela, né? Também. Né? Ele não agrava, não. Ele falha mesmo. Né? Ele falha legal. Em relação. E a menina, não, a Marcela, né, cresce. É interessante que ela sobe e ele cai. Tá? Débito, nem me lembro o nome que fala de débito. Não é gravado, não. Eu acho que foi mesmo. Faliu, né? Falido, um negócio assim. Bom, então é isso aí, gente. Nós damos uma volta tremenda, né? Vamos voltar para o estático agora. Mas isso tudo, veja bem, quem está ali. Quando a gente fala estático, é um espírito, tá? Aqui nesse caso aqui é um espírito reencarnado. Tá? Será que é estático em outros planos? Sim. No livro Nosso Lar, o André Luiz deixa o corpo, né, lá no Nosso Lar, pega um barquinho e vai visitar a mãe num lugar mais elevado. Não deixa de ser isso, que ele larga o perispírito num lado, né? Emancipa do perispírito, não é mais do corpo, não. Também é um êxtase. Só que chegando lá, ele fica o tempo necessário com a mãe e ela fala até, está na hora, volta, vai lá pro teu... Né? Deixa eu aqui. E depois tem que varrer a casa toda, né? Imagina isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos lá.
Qual a pergunta? Nós estamos 442, né, Elisa? Vamos ler ela de novo e vamos ler a resposta agora, né? Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Bom, já foi respondido, né? E sim, né? Sim, sim. Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, Olha, sobretudo, compreender a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz. Constituiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. bom, vamos lá. O que está falando aqui até me lembrou também do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Né? A Antonina não. Oh, meu Deus do céu. A Zulmira desencarna o Julinho, não é isso? E ela é levada à noite, tá? Não é êxtase, tá? É digamos, um estado sonambúlico, né? Ela dorme espontaneamente, é retirada do corpo e, como prêmio, é levado aonde está o Julinho, né? E quem está lá até tomando conta do Julinho é a nossa querida Meimei, né? Lá está com outro nome, mas é a Meimei. E quando ela chega lá, ela também não quer voltar para a Terra. Veja bem, não estou falando desse clima do êxtase, não, que é um clima, como eu vou falar aqui no Livro dos Espíritos, é o clima máximo, tá, de liberdade do espírito. Ele está quase que desencarnado e se sente desencarnado, digamos assim. Mas a Zulmira é levada e chega lá, vê o filho, fica com o filho algumas minutos ou horas, não sei, que o tempo lá no plano espiritual é outro, totalmente diferente do nosso. Acredito que um minuto lá deve corresponder a muitas horas nossa, porque a frequência ela é totalmente diferente da nossa. E ela não quer voltar também não, gente. Ela não quer voltar. De jeito nenhum voltar aqui para o plano terrestre. Só que alguém chega para ela, ô, minha filha, presta bem atenção, tu tem mais 2 outros filhos lá para tu tomar conta. Você precisa voltar sim, esqueceu. E aí? O que é que você vai fazer com os outros? Aí que ela se toca, é o que o livro do Espírito está falando, né? Compreender, fazendo-lhe, né? Torna a chamá-lo, apelando para tudo que o prende a esse mundo. Ou seja, o que ainda prendia ela esse mundo era o quê? Os filhos que ficaram. Apelando para que volte. Tá? Estão me ouvindo? Que deu conexão ruim aqui para variar. Vou tirar minha câmera. Eu tô ouvindo bem. Vamos ouvir. Tirei a câmera. Tá? Então é isso aí, gente. Os espíritos fazem de tudo para que o pior não aconteça conosco. Mas, né, como diz o Emmanuel, né, o céu, o inferno tem o tamanho da teimosia não, da rebeldia de cada um. O inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. Nós criamos nosso próprio inferno, com as nossas decisões mal tomadas, mal pensadas, né, por paixões, por inferioridade, etc. Ok? Então, alguém quer falar alguma coisa aí da 442? É uma coisa também que a gente pode fazer a comparação. Aqui, essa questão do encarnados mesmo. Nós, por exemplo, não vou falar só espírita, serve para qualquer religião, mas como nós somos espíritas, de repente a gente resolve abandonar a doutrina, né? Largar para lá. Isso aí está muito carola, isso aí está empreendendo muito. E nós sabemos que os espíritos fazem de tudo também, o quê? Para que a gente retorne, não pela questão de ir ao centro espírita apenas, mas que a nossa vontade, o nosso pensamento volte para aquilo que nós estamos fazendo, para o trabalho, para a caridade, para o estudo, para isso tudo. Então, em tudo,
nós vemos os espíritos preocupados com essa nossa, entre aspas, volta para o campo de luta, de batalha. A nossa reencarnação não foi para passeio. Não foi para a gente fazer o que nós queremos, foi para fazer o que nós precisamos. E é uma analogia que nós podemos fazer aqui com essa questão, tá, de eu querer ficar por lá. Nós não estamos aqui para isso. A pergunta 232 do Espírito é bem clara. Só evolui aqui reencarnado, só progride na carne. No plano espiritual, nós vamos lá fazer o quê? Aprender a teoria. Quando estamos desencarnados, nós vamos ver onde nós erramos, vamos trabalhar e estudar por lá, para não errar de novo, né? Que é difícil. Mas aqui, nós estamos aqui para, né, para encarar mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, o bom combate. E isso que nós julgamos ruim é o bom combate. Né? É o combate evolutivo. O caminho da evolução. Certo? Bom, a 443 vamos deixar para a semana que vem, né? Porque só faltam 2 ou 3 minutos, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Consuelo está calada, Prima está calada.